Cristo para a igreja. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Eu quero compartilhar uma experiência que eu vivi, eu e Eliane vivenciamos essa experiência do dia da festividade das mulheres para cá. Amém? Abra aí a sua Bíblia. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 10. Abra aí, meu príncipe. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Diga comigo: o Senhor tem me chamado para viver em novidade de vida. Feche os seus olhos por um minuto, eu quero fazer uma oração. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus. Nós sabemos que na hora da ministração da palavra, existe uma batalha na mente para que haja distração, para que haja um tampão no ouvido, para que as vidas não recebam a tua palavra. Tu bem sabes que existem demônios específicos para atuarem na área da inquietação, para atuarem na área da distração, para que no momento da palavra ele entre em estado de transe e a mente dele vagueie. O corpo dele está aqui, mas a mente dele está só Jesus sabe aonde. Senhor, que todo transe espiritual das trevas caia por terra e que o Senhor nos traga consciência do que o Senhor quer falar e quer gravar na tábua do nosso coração. Eu estava orando ontem e o Senhor trouxe essa palavra para o meu espírito. Essa palavra é uma palavra simples, mas ao mesmo tempo profunda, demasiadamente, porque essa palavra fala sobre essa necessidade que precisamos ter de entender que Deus não nos chamou para vivermos no pecado. Mesmo sendo nós pessoas sujeitas ao pecado, nós precisamos ter claro na nossa mente que Deus não nos chamou para viver no pecado. Como será possível alguém que vive na carne, tem uma natureza pecaminosa, como que essa pessoa deixará de viver em pecado? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o pecado, ele é uma prisão. Então, ou seja, alguém que está aprisionado, ele vai viver naquela prática costumeiramente, até que a mente dele
fique cauterizada e ele comece justificando o seu erro. Vamos dar um exemplo de alguém que tinha uma mente cauterizada. A Bíblia diz que o Senhor chega no poço de Jacó para pegar água, e nisso, quando Jesus chega no poço de Jacó para pegar água, ele se encontra com uma mulher conhecida como samaritana. E o Senhor pede para aquela mulher: você pode me dar de beber dessa água? E aquela mulher estranha Jesus se reportando para ela. Por quê? Porque os samaritanos, Enzo, não costumavam falar com os judeus. Eles eram considerados como se eles fossem inimigos declarados. Então, quando Jesus ele se reporta para aquela mulher fica meio que sem palavras. Como assim? Um judeu falando comigo? E o Senhor disse para ela: mulher, se você soubesse quem fala contigo, porque essa água que você vai me dar, eu vou beber, vai saciar a minha sede por alguns instantes, mas daqui a pouco eu vou voltar a ter sede, mas a água que eu tenho para te dar fluirá do seu interior rios de águas vivas. E nós sabemos que Jesus estava falando da operação do Espírito Santo na vida daquela mulher e da fluidez daquela presença. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E aquela mulher fica pasmada, olhando para Jesus, sem entender nada. Aí Jesus quer despertar aquela mulher, Aline. E quando Jesus quer nos despertar, ele toca no profundo. E o que é tocar no profundo? Olha ali, Aline. Aleluia. O que é tocar no profundo? Tocar no profundo é falar com você sobre coisas que ninguém sabe, só você. E o Deus da Bíblia, ele revela oculto, ele revela profundo, ele revela escondido. Está todo mundo aqui bonitinho. Aleluia! Mas só Deus conhece de verdade o que passa pela tua mente. Só o Senhor de verdade conhece a tua vida. Aí o Senhor decide tocar no profundo. O Senhor pergunta para ela, diz para ela assim: chama teu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. Aí o Jesus disse para ela: disseste bem, porque você já teve 5 maridos, e esse que você está não é teu. Aí aquela mulher disse para Jesus: vejo que tu é um profeta. O que aquela mulher quis dizer? Tu falou de algo, aleluia, que não tem como você saber, porque eu não te conheço. Nós estamos nos vendo hoje pela primeira vez. Aí o Senhor diz para aquela mulher: eu quero transformar a sua vida. E o Senhor transforma a vida daquela mulher. Irmãos, vamos pensar. Por que aquela mulher estava no seu 5º relacionamento? Por que aquela mulher estava no seu 5º relacionamento? Porque provavelmente aquela mulher, ela tinha uma necessidade de constituir uma família. Mas de repente, as escolhas que ela fazia eram escolhas erradas. E o inimigo ia enveredando ela por caminhos de quedas. E o tempo foi passando e ela foi trocando de relacionamento, naquela expectativa, Josi, de encontrar a pessoa certa. Só que à medida que ela vai se abrindo para novos relacionamentos, ela vai se fragmentando. Ah, pastor, mas isso é muito comum no mundo. É um troca-troca de casais que só Jesus. Aleluia! É muito comum no mundo. As pessoas curtirem a vida como ela é. Só que você já viu que a maioria das pessoas que elas vivem uma vida de imoralidade,
elas têm dificuldade para ter um relacionamento sólido. Irmão, sem falar nomes, glória ao nome do Senhor. Eu estou falando de ninguém daqui da igreja, não. Estou falando de alguém da mídia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma cantora mundana que ela já fez sucesso há uns 10 milhões de anos atrás. Glória a Deus. Eu lembro que eu era criança, na casa da minha avó tinha um disco dela, rosa. Que eu não vou falar o nome. Irmãos, a mulher, de tempo em tempo, casa com outras pessoas. Eu não sei se o que a mídia fala é verdade, se ela está no 10º relacionamento. Ou seja, olha como essa mulher e esses homens estão fragmentados. Porque todas as vezes que você se envolve intimamente com uma pessoa, tem uma ligação de alma. E sabe o que significa? Se tem capeta na vida dessa pessoa, esse capeta vai entrar na tua vida. E se tem capeta na tua vida, o capeta vai para a vida daquela mulher, porque são relacionamentos que não estão pautados numa legalidade, mas olha como que para aquela mulher teve jeito, ela entregou a vida dela para Jesus, ela foi transformada pelo poder do Evangelho e ela se tornou uma evangelista naquela cidade. O que significa? Que aquela mulher era uma mulher descredibilizada, mas ela experimentou de uma transformação tão grande que na sua mesma cidade, na sua própria cidade, ela passou a ter credibilidade. E o que leva as pessoas a acreditarem em alguém que teve um passado tão escandaloso? Uma mudança real de comportamento. Ele não pode parecer que mudou. Ela não pode parecer que mudou. Deu para entender, Aline? Ele precisa de verdade mudar. Às vezes, dentro da igreja pentecostal, diga comigo, igreja pentecostal. Às vezes, dentro da igreja pentecostal, algumas mudanças, elas são mascaradas. Irmão, eu sou pentecostal, nada contra o pentecostalismo. E é muito bom, meu irmão, poder de Deus. Aleluia! Eu adoro esse poder. Bendito seja Deus, e nem vivo sem ele. Mas, irmãos, às vezes, dentro de uma igreja pentecostal, algumas mudanças, aleluia, elas são mascaradas. Sabe por quê? Porque às vezes, Josi, dentro da igreja pentecostal, sabe o que mais se valoriza? Carisma. E não caráter. O cara está tocando, está liberando unção, eu não quero nem saber se ele está na cachorrada. Ele está pregando, a palavra está sendo maneira, eu não quero nem saber se ele está na cachorrada. Ela está fumegando com um varão, aleluia, mas ela está na cachorrada, eu não quero nem saber. O importante é que ela esteja fumegando com um varão. E aí o que acontece, meu irmão? Quem conhece a vida daquela pessoa começa a desacreditar do poder de Deus. Mas, pastor, será que é poder de Deus mesmo? Pode ser espírito de engano ou pode ser Deus, pela misericórdia, usando aquela pessoa, porque não tem outra pessoa disponível e na brecha para fluir daquela maneira. Mas isso não significa que aquilo tornará aquela pessoa salva. Então eu estou dando um exemplo para você, o que é uma pessoa em prisões pelo pecado. Mas Deus tem nos chamado a não viver prisioneiro no pecado, porque nós não somos mais pecadores. Diga comigo, eu não sou mais pecador. Sabe o que você é? Você é sujeito a pecar, Sofia. E o que é uma pessoa sujeita a pecar? É alguém que tem a presença de Deus, mas não é porque tem a presença de Deus que tem que brincar com o pecado. Por eu ter a presença de Deus, eu preciso a cada dia me preservar mais e fugir
da aparência do mal. Olha o que diz o versículo 1: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí Paulo diz: você e eu precisamos ser como Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele abriu mão da vida dele para viver a vida de Deus. Quando Jesus, ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia. Lembra que os discípulos no caminho de Emaús não o conheceram? Não era porque Jesus estava muito diferente do que ele era, mas ele estava num corpo glorificado. O que isso significa? Que a glória de Deus sobre nossas vidas precisa transformar a nossa vontade. Irmão, essa palavra está cortando. Eu não sou gostosão de Copacabana, não. Essa palavra, meu irmão, me corta da cabeça à planta dos pés. Aleluia! Estou saindo picadinho. Mas nós precisamos a cada dia viver a vontade do Senhor. Aleluia! Aí a Bíblia deixa bem claro que nós precisamos ser forte. A Aline trouxe uma palavra que eu achei muito interessante, e por essa razão eu quero ler um texto para fazer uma conexão. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 31. Cadê o moço da projeção para colocar o texto? Deuteronômio 31. Abra aí, igreja. Deuteronômio, capítulo 31. Oh, Espírito de Deus. Capítulo 31, versículo 6. Olha o que diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e não te desamparará. Sabe para quem essa palavra foi liberada? Essa palavra foi liberada para Josué. Moisés estava no final da sua carreira ministerial e o Senhor diz: é tempo de levantar Josué. O que a serva do Senhor diz? Nós precisamos nos levantar. Mas pastor, eu estou de pé, eu estou firme na presença do Senhor. Graças a Deus por isso. Mas a pergunta não é se você está firme, Ana. A pergunta é, Ana, você está fazendo o que Jesus te chamou para fazer? A pergunta não é se você está firme. A pergunta é: você está fazendo o que Jesus te chamou para fazer? Pastor, eu estou fazendo o que Jesus me chamou para fazer. Graças a Deus. Continue fazendo. Agora, a pessoa que está do teu lado, você está fazendo o que Jesus te chamou para fazer? De repente o Espírito de Deus falou para você, estou dando um exemplo: minha filha, eu quero te usar com visita nos lares. Aí a pergunta é: você está fazendo visita nos lares? Então você não está fazendo o que Jesus mandou você fazer. Jesus disse para você: minha serva, eu te chamei para você visitar presídios. Aí a pergunta é: você está visitando presídios? Nós fizemos um culto lá em Jardim Paraíso, um sábado desses, louvado seja Deus, que eu não lembro agora qual foi o dia. E esse culto foi desmarcado atrás. Aí, na semana, deu previsão de chuva, um tempo frio. E a Eliane perguntou para mim assim: Henrique, você vai fazer o culto? Não, não pode deixar de fazer. Deus está me incomodando muito para fazer. E nós fizemos o culto, foi uma bênção, frio que dá dó. Nicolas estava lá. Aleluia. Tu estava ali? Não. Aleluia. Irmãos, foi um culto assim, tremendo, sobrenatural. Mas uma das coisas que chamou muito a minha atenção é que
A macumba estava rolando. Mas no momento que Deus derramava um poder, a macumba dava uma quietada. Eles estavam invocando lá os capetas. E os capetas não estavam descendo. Aí, na segunda-feira, fui dar aula. Aí estava dando aula de matemática, lá na Taquara. Bendito seja o nome do Senhor. Aí não sei o que, eu nem vou lembrar, porque eu lembrei disso aqui agora. Não sei qual era o trevo lá, o capeta lá. Aí uma pessoa disse para mim assim: pastor, o senhor sabia, porque teve um assunto na aula e eu não lembro como a gente chegou nesse assunto. O senhor sabia que sábado, dia Y, é dia da entidade tal? E todos os terreiros que estavam abertos para esse tipo de entidade, eles estavam fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de ritual. E eu achei aquilo muito fantástico, Jorge. Porque Deus tinha me dado uma palavra profética, aquela para eu orar dentro de um direcionamento, lá em prol de Jardim Paraíso. E era justamente o dia da tal entidade que faz certo tipo de trabalho, que eu não lembro agora. O que eu estou querendo fazer você entender? Que nós podemos achar que não tem sentido fazer isso, que não tem sentido fazer aquilo. Ah, Deus me mandou ir fazer visita nos lares. Eu não acho nem graça nisso. Ah, Deus me mandou fazer visita nos presídios. Eu acho isso porre. Pode não fazer sentido para você, mas faz sentido para o céu. E servo não faz o que quer, servo faz o que o Todo-Poderoso manda. Aí Deus falou através de Moisés: fala para Josué que ele precisa ter bom ânimo, porque eu não irei desampará-lo na luta contra o pecado. Chega uma hora que Satanás começa a dizer para você: não tem jeito. Você já tentou sair dessa prática tantas vezes? Você já tentou sair dessas práticas tantas vezes? Olha, para você não tem jeito. É melhor você pular fora do barco. Você precisa entender, meu irmão, que você não pode ser um prisioneiro. Você não pode ser um refém. Mas pastor, eu estou sendo refém. A pergunta é: você está tendo prazer no ego ou você está batalhando para vencer esse gigante? Pastor, apesar de em alguns momentos eu sentir prazer nesse erro, eu estou batalhando para vencer esse pecado, para vencer essa inconstância, para vencer esse orgulho. Então a palavra é: se abra para viver em novidade de vida. E você só conseguirá isso se você não desistir de lutar em Deus por aquilo que Deus já te entregou. Pastor, o que Deus me entregou? Uma identidade de filho. Só que Satanás a todo tempo quer te levar a acreditar que você é bastardo por causa de todas as suas limitações. A festa das irmãs foi linda, foi muito especial. Mas essa festa das irmãs, especialmente, eu não estava bem. Eu estava muito angustiado, eu estava muito deprimido. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, por que você estava angustiado? Por que você estava deprimido? Eu não sei. Eu não sei explicar. Já viu quando você está debaixo de uma... Não sei se alguém aqui viveu essa experiência, de você acordar num dia para baixo, para baixo, para baixo, e você tentar, aleluia, encontrar uma razão lógica naquele instante, naquele momento, e você assim não entendeu por que você está assim. Ah, pastor, mas são as guerras da vida. Meu irmão, crente é perito em guerra. É perito em guerra. Guerra por guerra, vamos vivendo as guerras. Mas eu não sabia explicar. E se tem uma coisa que eu aprendi, meu irmão, apesar de ser pastor, aleluia, é entender que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu não tenho problema nenhum, gente, estou no vento, vou dobrar o joelho aqui, ora por mim. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer isso.
Ah, não, vão achar que eu estou caída, vão achar que eu estou caído, vão achar que eu estou no pecado, mas pode ser bobeira mesmo. Rompe! Eu não tenho problema nenhum, a igreja vai me jogar aqui no chão e ora por mim. Se tiver algum bicho, expulsa do meu quengo. Eu quero romper. Aí no domingo, Eliane perguntou para mim assim, não sei se foi no sábado ou na madrugada de sábado para domingo, não lembro. Eliane perguntou assim, está acontecendo alguma coisa? Eu te fiz alguma coisa? Está chateado? Porque eu estava muito calado. Está chateado? Aleluia! Eu te fiz alguma coisa? Aí eu falei assim, não, Eliane, tem nada a ver com você. Só me deixa do meu canto. Porque quando eu estou angustiado, perturbado, eu não sou uma boa companhia. Então eu prefiro ficar muito calado. Por quê? Porque quando eu estou debaixo de uma angústia muito grande, eu me torno uma pessoa assim muito chata e muito irritante. Então eu fico meio sem paciência. Então, quando você está meio sem paciência, as coisas elas te chateiam muito mais rápido. Então você acaba agredindo pessoas que não tem nada a ver. Aí eu falei assim, Eliane, me deixa no meu canto que eu estou nas minhas guerras, estou numa luta. Ela falou, o que aconteceu? Quer falar sobre isso? Não, nem eu sei o que. Nem eu sei. Aí tudo bem. Quando chegou domingo, eu pedi à igreja para orar por mim, vocês oraram por mim. Quem estava aqui, dá glória a Deus. Irmãos, quando foi na segunda-feira, eu só ia dar aula à noite, no consultório não trabalharia na segunda-feira. E a Eliane da rua, do trabalho, me passou uma mensagem. Está melhor? Eu estou um pouquinho, mas eu acredito no poder da oração. Irmãos, passaram-se alguns dias, aí eu estou orando, Senhor, não sei o que está sendo preparado, não sei se eu não estou aguentando a carga, mas eu coloco tudo a teus pés, eu me derramo diante do Senhor, a tua palavra diz que teu fardo é leve e teu jugo é suave, não me deixa sucumbir, porque nós estamos debaixo de uma bandeira profética, favor do Senhor. Aleluia! E Deus colocou na nossa mão uma espada, é só resistir que o diabo foge. E eu proclamo as revelações que Deus deu. Irmãos, Eliane teve uma batalha espiritual na madrugada. Eliane falou, louvado seja o nome do Senhor, ela teve um sonho. E eu estou contando esse sonho para você entender níveis de guerra. Louvado seja Deus. E como Deus nos faz vencer batalhas. Eliane falou que ela chegava em casa e o portão estava trancado. Não esse portão aqui, o portão lá de casa estava trancado, estava fechado. E eu geralmente costumo deixar o portão de lá trancado, fechado. Principalmente quando o portão daqui está aberto. E ela chegava e o portão estava fechado. E Eliane já faz isso, porque ela não gosta do portão fechado. Então ela já fica meio irritada. Ela é espertinha, quando tem casa tu fecha, né? Então quando eu estou em casa eu não posso fechar. Então ela já bate no portão meio irritada, como quem diz. Eu não queria que esse portão tivesse fechado. Aí ela bate no portão, no sonho, que nem acontece no real. Ela bate no portão. E eu não respondo. Aí ela bate mais uma vez. Aí ela vê pela brecha, né? Ela vê que vem um homem todo arrumado, louvado seja Deus, todo bem arrumado, mas muito mal encarado. Com uma cara assim, meu irmão, de colocar medo. E quando o cara abre o portão, ele no pensamento, está acontecendo alguma coisa. Visita, abrindo o portão da tua casa, está acontecendo alguma coisa. Só que quando Eliane olhou para a cara do homem, não tinha cara de monstro, era uma cara normal. Mas ela via nitidamente que era a cara de uma pessoa muito oprimida. Quando Eliane olhou para o cara falou para ela assim, pode entrar. Aí Eliane falou assim, não vou entrar não. Eu vou pegar algumas coisas que eu deixei ali fora. Às vezes Eliane tem esse hábito, né? Deixar a bolsa aqui. Ela falou, não, eu vou pegar umas bolsas que eu deixei ali fora. Aí ela falou para mim no sonho, não, mas eu não tinha deixado bolsa nenhuma. Eu não tinha deixado bolsa nenhuma lá fora. Por que eu disse isso para o cara? Porque quando eu olhei para a cara do cara, eu vi que o cara assim, era um cara com uma cara muito ruim. E ela percebeu, Eliane não tem nada de boba. Aleluia! Eliane percebeu que estava alguma coisa acontecendo. Aí ela pensou na mente, e eu não vou entrar não. Eu vou para a rua pedir ajuda, que está acontecendo alguma coisa lá dentro.
Aí o cara, ele não obrigou ela a entrar. Mas já viu quando alguém te olha com um olhar intimidador e você não sabe o que fazer? E Eliane não queria passar para o cara, a Joyce, que estava com medo. Aí ela entrou. Quando ela chegou na sala de casa, quem já foi lá em casa sabe que tem a sala, tem uma areazinha, que negócio de cozinha, isso aqui é americano, sabe como é daquela perturbação lá? Tem uma bancada lá em casa. Louvado seja Deus. Aí tem um sofá aqui, o outro debaixo da escada. Quando Eliane entrou pela porta da cozinha, tem a porta da sala, estava fechada. Quando ela entrou pela porta da cozinha, ela percebeu que tinha mais de uma pessoa em casa. Tinha outro cara, ou mais dois, e tinha uma mulher, alguma coisa assim. Eu não atentei muito para esse detalhe. Aí Eliane, o coração dela começou a bater acelerado, e ela percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Aí ela falou assim, Henrique. Aí quando ela entrou na sala, eu estava no sofá, que fica de frente para a televisão, o sofá maior. Ela tomou um susto, porque eu estava, meu irmão, com o meu rosto desfigurado. Os caras, Jorge, tinham me dado uma coça. Mas uma coça, meu irmão, aleluia, que esses lutadores de MMA que ficam todos sangrando, é pinto. Ele falou que ela se apavorou quando ela viu, ela me viu toda ensanguentada. Eu disse, Henrique, você estava tão arrebentado que tu não conseguia nem falar. Tu não conseguia nem falar. Aí Eliane falava assim, deixa ela contar. Domingo pede ela para ela contar, que ele é mais detalhista. Aí Eliane falava para os caras assim, mas o que aconteceu? Por que vocês fizeram isso com o Henrique? Ele nem de briga é. Vocês vão matar o Henrique. Aí o cara falava assim, esse safado, ele está me devendo. Irmão, não estou devendo ninguém não, tá, gente? Enfim, esse safado está me devendo. E ele dava um outro soco na minha boca, na minha cara. Aí ele falou para mim assim, vocês que são negros, têm os lábios mais grossos, Henrique. Quando o cara deu um soco na tua boca, abriu aqui, você começava a sangrar e sangrar. Você já estava sangrando. E você sangrava ainda mais. E eu comecei a me apavorar, porque eu não sabia como fazer. Eu só falei assim, Henrique, se você estava devendo a alguém, por que você não me falou para te ajudar, Henrique? Aí ele falava que eu falava com muita dificuldade. Não, eu fiquei com vergonha. Irmãos, aí o cara começou a me xingar e etc. E me agredir. Aí teve uma hora que Eliane falou assim, vocês vão matar o Henrique. Aí Eliane entrou na frente do cara, como quem diz assim, para o cara se intimidar e de repente não querer me bater, porque sabia que ia pegar numa mulher. Eliane falou que o soco que o cara ia me dar bateu aqui na costela dela. Nesse dia ela tinha dormido na casa do Léo. O cara deu um soco na costela dela. Eliane falou que ela sentiu no sonho. Irmãos, é só para quem conhece batalha espiritual para entender esse tipo de coisa. O cara deu um soco na costela dela. Eliane falou que ela sentiu uma dor terrível, que ela acordou no sonho. Não foi um sonho, foi uma revelação. Quando Eliane acordou no sonho, ela acordou com uma dor física, literal. Ela acordou com uma dor e ela perdeu o sono, sentou no sofá e ela falou assim consigo mesma, isso não é um sonho. Isso é uma revelação de batalha espiritual. E ela falou que ela começou a orar em espírito. E ela começou a orar em espírito, e ela conseguiu sentir a dor, aliviar, e ela foi dormir. Irmãos, Eliane foi dormir. Nisso que Eliane foi dormir, no dia seguinte ela ia acordar, que ela ia para uma audiência, então tinha que acordar muito cedo. Irmãos, quando Eliane acordou, Eliane não conseguiu sair da cama para ir trabalhar. Eliane ficou com uma hemorragia, que nem ela já teve no passado. Eliane ficou com uma hemorragia, tanto que por essa razão Eliane não veio para a ceia. A gente não contou porque não tinha nada a ver, estava em batalha, em guerra. A Eliane não conseguiu vir para a ceia.
E a gente entrou em propósito de oração. Graças a Deus ela está de pé, está recuperada. Pastor, o que você está querendo me ensinar? O que você está querendo dizer? Que existem certos tipos de batalhas que elas são tão profundas que você sente ela no corpo. Mas, pastor, se nós somos servos do Senhor, por que Deus permitiu uma situação dessa? Paulo, ele ia fazer viagem para uma determinada cidade e ele começa a perceber uma série de obstáculos, uma série de batalhas, e ele não consegue viajar. Aí ele faz uma declaração: Satanás me impediu de fazer essa viagem. Ué, como que Satanás pode impedir alguém de fazer uma viagem? Quando Deus quer nos ensinar alguma coisa. E aí Paulo não foi para aquela viagem. Depois ele teve uma revelação de que Deus estava direcionando ele para uma outra cidade. Ou seja, Deus nos permite viver algumas batalhas, não para que morramos nelas, mas para percebermos os níveis de guerra e como Satanás batalha para que você não saia da prisão. Às vezes a prisão não é o pecado, mas às vezes a prisão é um desatar espiritual. E o que é um desatar espiritual? Deus te levantando, Deus te fazendo mais forte, Deus te usando para mais gente, Deus te fazendo alcançar mais pessoas, Deus te levando para outras cidades. Mas o nosso adversário, ele quer a todo tempo fazer com que você olhe para baixo, olhe para trás e olhe para os lados. Narablashuri keminaragácia. Olhar para baixo fala de alguém desistido, desesperançoso. Olhar para trás fala de alguém em dúvidas. Não sei se quero ou se não quero. E olhar para os lados fala de alguém que está olhando para os outros. Não, Deus quer que você olhe para frente. Deus quer que você olhe para cima. Mas você precisa vencer o pecado. A palavra pecado no dicionário popular é errar o alvo. Então alguém, aleluia, que está errando o alvo, ele está no pecado. Primeira epístola de João diz assim, aleluia, que você aprenda. Aí você entendeu o nível de batalha que eu estava vivendo na festividade das irmãs? Aleluia! Mas pastor, bendito seja Deus, por que Satanás falou de dívidas? Porque uma das áreas que Satanás tenta me oprimir é nas dívidas. Não que eu esteja enrolado com ninguém não, meu irmão. Eu sou um homem de bem. Aleluia! Glória a Deus! Minha sogra, Eliane contou para minha sogra, a minha sogra na simplicidade dela. Eliane, Miquiquinha, né? Que chama tudo ele de Miquiquinha. Miquiquinha, será que o Henrique não está enrolado com a agiota, não? Ela não, mãe. Henrique não é dessas coisas, não. Isso é batalha espiritual mesmo. Aleluia! Para nos derrubar. Mas olha para essa pessoa que está do teu lado. Ele só tenta, mas não vai conseguir. Primeira epístola de João, capítulo 6. Capítulo 1, versículo 6. Tem algumas ovelhas aqui que estão passando níveis de batalhas. Eu estou sempre encorajando eles. Eu estou sempre encorajando elas para você entender que é possível. Aleluia, Jesus, ele entrou no nível de batalha espiritual tão grande que ele suou sangue. Paulo venceu, aleluia, entrou no nível de batalha aonde uma serpente
venenosa picou Paulo para que Paulo morresse, mas o Senhor deu condições Paulo para vencer aquela batalha. O Senhor permitiu que Tiago morresse, mas Pedro foi preso. E o objetivo de Satanás era prender Pedro, para que Pedro não vivesse o que Deus tinha para a vida dele, porque Pedro disse: é mais importante obedecer a Deus do que a homens. Paulo, ou melhor, Pedro, não estava ensinando ninguém a desobedecer a liderança, mas o que Pedro estava dizendo é: Satanás tem levantado pessoas para me impedir de pregar a palavra, mas eu vou obedecer o comando do céu. E se o comando do céu é pregar, Satanás quer te prender em casa deprimido, Satanás quer te prender em casa na pornografia, Satanás quer te prender em casa na bebedice, Satanás quer te prender em casa nas dívidas, Satanás quer te prender em casa no meio das dores, mas o Senhor está dizendo: como eu quebrei as prisões que havia na vida da mulher samaritana, e eu trouxe cura para a vida sentimental dela, a tua história pode ser outra, mas seja qual for a prisão que Satanás quer enclausurar você, Deus está te tirando dela hoje, em nome de Jesus. Versículo 6, aleluia, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que esse sangue te marque aí na Arábia. Anarabashuri kelebaraia. Aí eu vou começar a aceitar esse pecado. Todo mundo peca. Eu vou começar a aceitar, aleluia, ser um crente morno. Em vista do que eu faço, ele faz pior do que eu e não está com crise de consciência. Deus te chamou para algo mais profundo. Deus te chamou para algo mais profundo. Você é um nazireu de Deus, homem. Você é uma nazireu de Deus, mulher. Contigo o negócio é mais estreito. Sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele quer te usar de maneira mais profunda. Os filisteus perguntavam: mas onde está a força desse cara? Ele vence isso, ele vence aquilo, ele vence acolá. Onde está a força desse homem? A força de Sansão estava na aliança dele com Deus. A sua força, Nebias Tarábia, não está no teu braço. A tua força está na tua aliança com Deus. Porque você pode estar até se sentindo sozinho, porque você queria ter A e B próximo de você, mas está contigo o homem da mão furada, e ele é o suficiente. Eu quero deixar um outro texto para a gente fechar, capítulo 2, versículo 1. Melhor, tem mais dois textos. Diz assim, capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, tem jeito para você. Se tem jeito para você, tem jeito para ele. Tem jeito para ela, tem jeito para quem, aleluia, está lá fora, porque se Deus disse que vai salvar, Ele vai fazer alguma coisa. Mas pastor, a palavra não diz que não é pela força e nem pela violência, mas é pelo Espírito.
aleluia, como diz Zacarias, pelo Espírito. Mas quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Quando Deus decide abater, Ele abate. Mas quando Deus decide exaltar, Ele também exalta. A Bíblia fala de um rei chamado Uzias. Era um cara inteligente, criativo, bem-sucedido, um grande empresário. Ele enriqueceu demasiadamente e o orgulho entrou no coração dele. Quem é orgulhoso tem aliança com Satanás. E diz a Bíblia que ele toma uma decisão insensata. Eu vou fazer aquilo que só sacerdote pode fazer. Eu vou fazer aquilo que só sacerdote pode fazer. É como se ele estivesse se sentindo um tudão. E o Senhor feriu aquele homem de lepra. O Senhor feriu aquele homem de lepra. O que Deus está nos ensinar? Que Ele resiste os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Seja pequeno mesmo, seja pequena mesmo. Narabashuri kelebaraça. Quem disse que Deus usa apenas o grandão, os grandões? Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. O penúltimo versículo é o versículo 16 do capítulo 6 de Romanos. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, você é servo de quem você obedece. Se você todas as vezes diz sim para a vontade da sua carne, você é servo da sua carne, e é ela que tem se assenhoreado de você. Mas se você tem dito não para a sua carne, você tem sido servo de justiça e Deus vai te honrar. O último versículo é o 23. Se coloque de pé. Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qual é a paga que você quer receber? O salário, a recompensa pelo pecado que você não quis abrir mão e por isso Satanás se assenhoreou da sua vida? Ou você quer receber a recompensa do céu? Porque a Bíblia diz que o obreiro é merecedor do seu salário. Deus é aquele que recompensa aquele que o serve. Você quer receber o salário pelo pecado, ou você quer receber o salário pelo servir ao Senhor? Aleluia! Se você não quer mais receber a recompensa pelo pecado, mas a recompensa pela justiça, comece a voltar a lutar por aquilo que você deixou de lutar. Já viu aquelas raposinhas? Aqueles pecadinhos de estimação? Tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Ah, pastor, a gente vai ficar neurótico.
Aleluia, neurótico. Porque ninguém é perfeito, verdade. Ninguém é perfeito. Mas olha o que a Bíblia diz, minha amiga. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. Quando você tem aliança com a sujeira, um abismo chamará outro abismo. Agora, se você tem prazer na limpeza a cada dia, Deus, eu quero receber um banho do sangue do Cordeiro nessa área. Eu quero receber um banho do sangue do Cordeiro nessa outra área, porque a minha aliança não é com o Egito. A minha aliança é com o Senhor. Porque do que vale nós declararmos, é só resistir que o diabo foge. É só resistir que o diabo foge. Aí aqui dentro você fumega, lá fora tu cai na gandalha. Ele sai daqui e te pega lá. Resistir. Resistir é se submeter ao querer do Senhor e a não mais fazer a vontade do inferno. Vamos viver em novidade de vida um pouco mais? Eu quero que você se aproxime de alguém. Eu não quero que você ore sozinho. Aleluia. Se aproxime de alguém aí, meu irmão. Sai do seu lugar. Queria que orassem aqui com essas meninas, algumas irmãs, que pudessem orar com essas jovens que estão caminhando para abençoar a vida delas. Aleluia. Para profetizar sobre a vida dela. Puxa um cântico profético aí, tangedor. Aleluia. Enquanto você vai estar orando, aleluia, por essas meninas, enquanto você está orando por essa pessoa que está do teu lado, é para orar mesmo, irmão, não é ficar aí, aleluia, com essa boca murcha, não, parado, é para você clamar, aleluia, mas pastor, eu estou precisando de alguém que clame por mim, aleluia, você vai orar, e alguém vai orar por você. Oh! Aleluia! Senhor, recebe aí, Pai. Recebe aí, Pai. Recebe aí, Pai. Tu está nos chamando para viver novidade de vida. Então nós queremos, em nome de Jesus, sair do Egito. Senhor, nós queremos sair do Egito, esse Egito que está nos meus olhos, a cobiça. Nós queremos sair do Egito, esse Egito que está nos nossos olhos, a cobiça. Esse Egito que está no nosso falar, esse palavreado tão pesado, palavra torpe, palavrão, cheia de gíria. Senhor, aleluia, liberta as nossas mãos. Olha aí o que temos tocado, o que temos tomado posse não é nosso. Olha para onde nossos pés estão indo. Hoje é mais uma semana de resistência pelo diabo, ou melhor, de resistência ao diabo. Nós estamos resistindo o diabo. Nós estamos resistindo às pombagiras. Nós estamos resistindo os demônios que atuam nos vícios. Nós estamos resistindo o pior dos demônios, a incredulidade, Beelzebu. Nós estamos resistindo, porque o Senhor nos chamou para ficar de pé. Como o Senhor fortaleceu os passos de Josué, dizendo para ele: todo lugar que tu colocar a planta de teus pés, tu vai conquistar. Senhor, nós queremos conquistar as áreas da nossa vida que ainda estão presas pelo pecado. Nós queremos libertação nessas áreas da nossa vida que nós ainda estamos presos. Todo espírito de acusação que faz com que não acreditemos que é possível mudar, que é possível ser de outro jeito.
que toda acusação do inferno caia por terra, porque tu és o nosso advogado e tu nos absolve. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, eu quero colocar a vida de cada pessoa nesta noite nas tuas mãos. O Senhor nos permitiu vivenciar essa batalha em nossa casa, mas o Senhor tem me mantido de pé, e o Senhor tem mantido a minha esposa de pé, e o Senhor tem mantido cada um dos teus filhos e filhas de pé. Eu sei também que eles estão em suas batalhas, em seus conflitos, e eu quero te pedir, meu Deus, assim como teu filho Jesus venceu todas as batalhas, que o Senhor agora nos faça vencer todas as batalhas. Senhor, trabalha nas mentes, meu Deus. Satanás disse que ele não vai sair dessa. Satanás disse que ela não vai sair dessa. Mas não é o maligno que dá a última palavra. Aquela mulher, Senhor, estava convencida que a vida dela seria como vinha sendo, mas naquele poço de Jacó, ela teve um encontro com a fonte da vida, e nós já tivemos esse encontro com essa fonte de vida, e nós estamos aqui recebendo mais dessa presença. Nós já entendemos, papai, que o que o maligno quer fazer é aprisionar ele, é aprisionar ela, é aprisionar-nos para que fiquemos do mesmo jeito, para que fiquemos do mesmo jeito. Até aqui tu pode prosperar espiritualmente, daqui para frente não dá. Derruba esse muro de diante de nós, despedaça essas cadeias, porque se o Senhor disse que iríamos decolar, se o Senhor disse que iríamos prosperar, se o Senhor disse que a nossa sorte seria mudada, na autoridade que é no nome de Jesus, muda a sorte dela, muda a sorte dele, muda a nossa sorte. Se tem escrito diante de nós uma mensagem: vergonha, a tua palavra diz que onde houve vergonha, haverá dupla honra. Que cada um que está aqui hoje tome posse dessa dupla honra. Diga comigo: Deus vai me honrar, Deus vai me levantar, e Ele me usará tremendamente para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, você pode celebrar Deus com as suas palmas.